Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema o que não fazer para ser bem sucedido. E nós encontramos a resposta no Salmo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado ou bem-sucedido o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. As pessoas estão sempre buscando um caminho rápido para o sucesso, não é mesmo? Você já percebeu a quantidade de propagandas, revistas e livros que falam sobre o método rápido para fazer de você um sucesso na vida? A maioria das pessoas quer ter sucesso na vida. Você já sabia que o melhor lugar para saber como ser bem-sucedido é num dos livros mais antigos do mundo? Esse livro tem estado na lista dos mais vendidos por centenas de anos. Estou falando da Bíblia. A resposta para o sucesso na vida está na Bíblia Sagrada. Mesmo assim, muita gente procura em outros lugares, mas só encontra decepção. Existe apenas um caminho para o verdadeiro sucesso na vida: o caminho de Deus. O versículo 1 do Salmo 1 diz: Bem-aventurado ou bem-sucedido o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo começa com a expressão bem-aventurado e vai descrevendo a pessoa feliz ou bem-sucedida. O texto, contudo, não começa com aquilo que poderia ser descrito como o lado negativo, porque primeiro fala sobre o que a pessoa bem-aventurada não faz. Muitos cristãos só querem aprender os aspectos positivos do sucesso. Ninguém quer ouvir nada que tenha qualquer conotação negativa e tem a seguinte atitude: se eu só tiver pensamentos positivos e não acreditar em nada que seja negativo, serei um sucesso. Às vezes, contudo, você precisa olhar o lado negativo das coisas. Muitas vezes, para acentuar o positivo, é bom olhar primeiro o negativo. E assim, você poderá se localizar, saberá o que fazer para melhorar a situação e também saberá o que não fazer. O texto do Salmo 1, do versículo 1 ao 3, fala sobre as duas coisas: o que devemos e o que não devemos para ser bem-sucedidos. Em primeiro lugar, esse salmo mostra que a pessoa que deseja ser abençoada e ter sucesso deve se abster de certas coisas. A pessoa não pode andar no conselhos dos ímpios. O que isso quer dizer? Significa que o homem ou a mulher, bem-aventurado ou bem-aventurada, não se submete ao conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Ele não vive nem governa sua vida por esse critério. Ao contrário, evita ou volta as costas a esse tipo de conselho. Se começarmos a andar com os ímpios e seguir os seus conselhos, brevemente estaremos concordando com a sua maneira de viver. Aceitaremos o seu código de conduta e aceitaremos os seus valores e filosofias. E se não tomarmos cuidado, no fim, vamos nos encontrar assentados com os escarnecedores. A filosofia dos ímpios ensina: tudo bem se você faz tudo o que quer, desde que ninguém saia ferido. Por exemplo, alguém com esse tipo de mentalidade diria: não há problema algum em tomar um copo de cerveja ou de vinho de vez em quando. Não, não está tudo bem. Isso é o que os pecadores fazem. O povo de Deus evita toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Se um homem ou uma mulher de Deus começa a ter prazer na companhia dos ímpios e a andar nos caminhos dele,
ele ou ela começarão a adotar alguns dos seus pontos de vista. É assim que começa, apenas tendo prazer em ficar à toa com os ímpios e andar segundo os conselhos deles. Saber quem são seus amigos e com quem você tem comunhão é muito mais importante do que você pensa. E sabe por quê? Porque se você estiver se associando com a turma errada, logo começará a aceitar o seu código de conduta. Então, a consequência natural ou lógica será que você se encontrará estabelecendo seu lugar entre eles, sentando-se na roda dos escarnecedores. Uma das maiores conquistas do diabo contra a igreja é conseguir que o maior número de cristãos esteja sentado com os escarnecedores. Escarnecer, entre outras coisas, significa rejeitar, desprezar, desdenhar, zombar de alguém. Não são só os pecadores que fazem isso. Por exemplo, pode ser que você seja muito disciplinado ao resistir às tentações para pecar. Mas você sabia que é errado desprezar outros cristãos só porque não creem exatamente da mesma maneira que você? Alguém que esteja desprezando outro irmão pode dizer: veja, aquelas pessoas gritando e dizendo aleluia, isso é tolice, não vem de Deus. Essa pessoa despreza ouvir outras louvando a Deus e, com a sua crítica, está se assentando com os escarnecedores. Outros cristãos têm se assentado com os escarnecedores e feito o jogo do diabo, quando dizem: eles não creem como eu creio, logo estão errados. Não devemos nos assentar com os escarnecedores, criticando outros irmãos. Precisamos andar em amor e comunhão com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e como único e eterno Salvador do mundo. É claro que não devemos ter comunhão com pessoas que não creem na Bíblia e que não são salvas. Nós já vimos que a Bíblia fala que não devemos andar com elas. Então alguém pergunta: então o que fazemos? Tornamo-nos eremitas? Não, de maneira alguma. Você sabe como surgiram os antigos mosteiros? Eles apareceram porque pessoas queriam se separar de todo o mal do mundo. Pensaram que se escondendo atrás de muros de pedra e não deixando entrar qualquer influência, não seriam incomodados pelo mal. Aquelas pessoas falharam em reconhecer que o mal é um espírito e que muros de pedra não podem detê-lo. Fracassaram em perceber que, como espírito, o mal gosta de sentar no ombro das pessoas, falar às suas mentes e tentar influenciá-las. Alguém poderia se trancar num quarto, ficar sozinho e sem contato com ninguém, e assim mesmo ter maus pensamentos. Portanto, essa não é a resposta para uma vida santa, separada e consagrada. A resposta é estar em Cristo e permitir que Ele tenha pleno controle da sua vida. Quer saber como se faz isso? Primeiro você deve nascer de novo e se tornar uma nova criatura nele. 2 Coríntios 5,17. Depois, precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz como viver uma vida vitoriosa e abençoada em Cristo. E isso envolve um viver santo ou separado do mundo. Envolve fazer sacrifícios, fazendo coisas que a nossa carne não deseja fazer. O resultado dessa vida santa é o que está escrito no versículo 3 do Salmo número 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim, o caminho para sermos bem-sucedidos na vida é por meio da obediência à palavra de Deus.
mas existe também a possibilidade de alguém esgotar a misericórdia de Deus e enfrentar o juízo do Senhor. Por isso, nós vemos que no Antigo Testamento, os filhos de Israel, exaurindo a misericórdia de Deus, repetidas vezes foram submetidos ao juízo do Senhor. Deus até dizia ao povo com antecedência o que aconteceria se não se endireitassem e começassem a obedecer. Ele enviava profetas para alertar, mas o povo não dava ouvidos. Geralmente, só quando recebiam o juízo de Deus e começavam a enfrentar problemas, clamavam ao Senhor para lhes dar o livramento. Depois que Deus os livrava, por algum tempo eles andavam direito, obedeciam e serviam a Deus e Ele os abençoava. Então se desviavam e desobedeciam, esquecendo-se da palavra de Deus, até que por fim Deus teria de castigá-los novamente. A Bíblia aconselha a cada um examinar-se a si mesmo, para não sermos julgados. 1 Coríntios 11, 31. Muitos cristãos estão perdendo totalmente as bênçãos de Deus, por causa da desobediência à sua palavra. Estão andando com o mundo no conselho dos ímpios e não estão examinando a si mesmos. A palavra de Deus diz que há caminho que parece direito ao homem, mas se ele segue por esse caminho, no final receberá juízo. Provérbios 14, 12 e também 16, 25. A Bíblia diz também que se uma pessoa julga a si mesma com antecedência e endireita as suas atitudes, ela não trará o juízo de Deus sobre si. Mateus 7, 1, Lucas 6, 37 e 1 Coríntios 11, 31. Deus quer que tenhamos uma vida abençoada. É por isso que ele começou o Salmo 1, versículo 1, dizendo: Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, isto é, abençoado, é o homem que faz o quê? Que não anda naqueles caminhos que, ao final, o colocam em problemas. Sentar-se na roda dos escarnecedores não é algo que acontece repentinamente. Começa quando se gasta um tempo demasiadamente longo na companhia das pessoas erradas. Então, logo se vai estar prestando atenção no que elas dizem e começar a considerar os seus conselhos. Se você começar a questionar a palavra de Deus, o diabo vai apoiar. Ele vai tentar usar essa arma contra você. Como você sabe, ele é o príncipe deste mundo. Sua mente e seus sentidos estão em contato com o mundo. Por isso, sua mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Então, quando ouvir os conselhos dos ímpios, você imediatamente os rejeitará, porque esses conselhos não se alinham com a palavra que você colocou dentro do seu coração e espírito. Assim, a resposta para um viver abençoado, separado e santificado, que agrada a Deus, não é se esconder do mundo. Não, você precisa simplesmente ser o que você é em Cristo. Precisa saber quem você é em Cristo, uma nova criatura. E daí, então, agir baseado nessa verdade e colher os benefícios disso, renovando continuamente sua mente com a palavra de Deus e agindo de uma maneira que lhe agrada. Sabemos que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, tendo comunhão com eles e seguindo suas orientações e práticas. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito que devemos nos esconder e evitar totalmente o mundo e os pecadores. Veja o exemplo de Jesus. Ele comia com os pecadores e quando os fariseus protestaram, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9, 12. Em outras palavras, Jesus veio para salvar os perdidos, curar os enfermos e libertar os cativos. Ele não desprezou os pecadores, ele ministrou para eles. O versículo 2 do Salmo 1 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Quando você não anda no conselho dos ímpios, mas se deleita na palavra de Deus, meditando nela continuamente, você é bem-aventurado. O Senhor revelou essa mesma verdade a Josué. Em Josué 1,8 está escrito: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Esse versículo está falando sobre ser abençoado, feliz e ter sucesso na vida. Meditando na palavra de Deus e agindo de acordo com ela, você pode saber como se conduzir em cada situação da vida. Note bem, só porque uma coisa parece boa por fora, não quer dizer que seja realmente boa. Por exemplo, eu gosto da torta de morango, mas se eu estiver andando na rua e encontrar uma torta caída no chão, certamente não vou pegá-la do chão e comê-la. Não importa o quanto alguma coisa possa parecer boa na superfície ou na primeira vista. Você tem que escolher sabiamente se quer ser bem-sucedido e abençoado na vida. Você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, podemos ver que bem-aventurado é o homem ou a mulher que obedece ao que a palavra de Deus diz para fazer ou não fazer. O prazer do homem bem-aventurado está na lei do Senhor, e ele medita nela. Quanto tempo? Dia e noite. Porque quando você enfrenta uma crise ou tem que tomar uma decisão importante, seu julgamento não será baseado no mundo ou no conselho dos ímpios. Suas decisões serão tomadas à luz da palavra de Deus. Por exemplo, em tempos de crise financeira, você não fará nada baseado no que os economistas estão dizendo, mas sim no que Deus está dizendo. No tempo de crises de saúde, você não tomará decisões baseado no que os médicos dizem, mas sim no que o Senhor diz. Por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor e a palavra de Deus é a coisa mais preciosa do mundo para você. O homem que tem prazer na lei do Senhor será como uma árvore plantada próximo da água, como diz o versículo 3 do Salmo 1. Quando você tem prazer da lei do Senhor, não importa o quanto a situação em que o diabo tenta colocá-lo se pareça com um deserto. Você vai continuar dando flores e frutos. E assim, como uma árvore permanece verde, quando tudo ao redor está seco, todas as pessoas ao seu redor verão que você está florindo bem no meio do deserto. Preste atenção a mais uma coisa sobre o homem que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele dá o seu fruto na estação própria. E o que isso significa? As pessoas querem receber algo ontem, mas às vezes é preciso esperar um pouco. É necessário ter prazer na palavra do Senhor e então, depois de um tempo, terão raízes estabelecidas. E agora vejam o que acontece com esse homem. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Suas folhas não caem, isso significa que não vai secar. Quando uma árvore é plantada próxima a um ribeiro, suas raízes vão fundo na terra e alcançam até as correntes subterrâneas. Quanto maiores forem as raízes, mais alimento a árvore recebe e mais inabalável ela se torna. Uma pessoa que tenha raízes estabelecidas na palavra de Deus nunca secará espiritualmente. A Bíblia contém todos os nutrientes para que o homem espiritual, que tem as suas raízes ali, nunca seque. A palavra de Deus não permite que contendas, inveja, amargura e outras atitudes pecaminosas entrem em sua vida. Essas atitudes fariam as suas folhas secarem. Agora note, a bênção da pessoa que tem o seu prazer contínuo no Senhor, que está escrita no final do versículo 3 do Salmo 1. Tudo quanto fizer prosperará. Muitas pessoas
estão sentadas, clamando, quando deveriam estar fazendo. Por exemplo, algumas pessoas dizem: eu creio que Deus está me dirigindo para entrar no certo tipo de negócio. Perguntando a elas o que estão fazendo, respondem: estou só orando e esperando que Deus faça tudo acontecer. O que vai acontecer? Nada. Deus lhe dá as ideias e tenta inspirá-lo, mas é você quem terá que sair e fazer alguma coisa, isto é, dar o primeiro passo. Deus fará você prosperar se você tem prazer na lei dele. Sabe por quê? Porque quando realmente tem prazer na palavra de Deus, começa a agir de acordo com a palavra. E isso dá a Deus algo com que trabalhar. Tudo aquilo em que você colocar a mão, ele fará prosperar. Então, repita assim comigo agora. Toda hora, todo dia e toda noite. Eu penso em Deus e nas coisas de Deus. Eu medito na lei do Senhor e obedeço. Portanto, faço o meu caminho próspero e tenho sucesso. Serei como uma árvore plantada perto das águas, que na estação própria dá o seu fruto. Minhas folhas não se secarão, e tudo o que eu fizer prosperará. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje nós aprendemos o que não devemos fazer para sermos bem-aventurados, para sermos bem-sucedidos. E te pedimos nesse dia de hoje que possamos colocar tudo isso em prática, obedecendo a cada dia, a cada momento, a tua palavra, meditando nela de dia e de noite, para que o nosso caminho possa ser próspero, para que possamos fazer tudo aquilo que a tua palavra nos ensina e venhamos colocá-la em prática. Neste momento eu quero pedir também pelos que são doentes, que o Senhor entre com a providência, com a cura divina, visitando aqueles que estão nos hospitais, no leito de enfermidade, na UTI. Também peço para que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão passando fome. Envia-lhes a provisão, tudo aquilo que eles necessitam, porque nós sabemos, Pai, que em certa ocasião o Senhor enviou o alimento para Elias através de um corvo. E tu és poderoso também para enviá-lo de alguma forma a essa pessoa em nome de Jesus. Vá ao encontro dessa família, dessa casa, deste lar, colocando a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. Porque nós sabemos que para ti não haverá nada demasiadamente difícil. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. E por isso nós já te agradecemos pela nossa bênção, pela nossa vitória, pela nossa prosperidade, em nome de Jesus. Por isso, antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente, claro, porque a semente representa a palavra de Deus, e que essa semente lançada hoje na sua vida, ela venha prosperar, dar frutos e flores em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.